Bom, tudo bom, gente? Aqui, boa tarde nesse exato momento. Tô aqui para poder gravar o nosso vídeo, microvídeo, para poder falar sobre juros. Primeiro que o porquê de eu estar gravando esse microvídeo, porque as escolas de Taubaté estaduais e municipais, elas estão todas fechadas. Não está tendo aula, está tendo unicamente a entrega de atividades, apostilas, o governo estadual assim determinou. Nós estamos seguindo, e quando eu falo nós é porque eu trabalho como instrutor de aluno, então acaba muitas vezes utilizando esse mesmo termo. A nossa prefeitura daqui de Taubaté, estado de São Paulo, está utilizando isso. Pois bem, nós vamos falar sobre juros, que é uma matéria que me traz muito carinho, muita admiração, até por uma graduação em administração que eu fiz. Pois bem, na hora de chegar, começar a conversar com os alunos, naquele momento da sensibilização, já brincar, falar sobre juros, falar sobre, de repente, sobre ação, sobre promoção, sobre Black Friday, porque nós estamos em novembro, é um tema que explode, que dá muita repercussão. Então é muito fácil de fazer links. 10 vezes sem juros, mas será que é sem juros mesmo? Será que a vista vale mais a pena? Esse tipo de informação é muito interessante. E aí a gente abre várias portas para o aluno começar a entender, para o aluno começar a perceber. Se de repente, na hora que eu falei filme, eles começaram, verdade, começaram a dar exemplo, a gente segue por esse caminho. Wall Street, Dinheiro Nunca Dorme, Lobo de Wall Street, ótimos exemplos, filmes novos, de grande repercussão e que trazem muito bem essa questão dos juros. Caso seja uma sala que não reage muito bem a isso, dá para se brincar com aluguel, quando atraso de conta, de repente falar, na biblioteca, se você demorar para pagar, e se tivesse os juros, quanto que daria? Exatamente, trazer para o dia a dia, de forma para que o aluno absorva esse conceito. A gente tem muito forte na cabeça os conceitos de juros, os conceitos de juros simples, composto, só que a gente não consegue defini-los e muitas vezes expressá-lo no papel. Qual que é a minha lei de raciocínio? É trazer para o dia a dia, é mostrar de repente um exemplo, fazer de repente ele já raciocinar sobre isso e a partir disso, desse momento, dessa apropriação de conhecimento, ele traz. Ele traz. E depois na hora de definir fica fácil. Aí é só passar para a linguagem matemática, para essa linguagem dessa ciência tão maravilhosa, aquilo que a gente já faz naturalmente, aquilo que é quase que instintivo nosso. Pois bem, explicado isso, feito essa primeira parte, conceito de juros, falando sobre o que é juros, explicando para eles que juros nada mais é do que o quanto vale o nosso dinheiro à medida do tempo, quanto que ele é válido, explicar juros simples, muito pouco utilizado no dia a dia, mas ele é extremamente didático. Ele dá para que a gente consiga entender os primeiros conceitinhos sobre juros, sabe? Dá para se brincar, dá para se de repente lá no momento utilizando o Google Meet, que é a plataforma que eu vou utilizar, mostrar um slidezinho, brincando com juros simples, fácil de entender. Exemplozinhos, talvez um exercício dependendo de como é que a sala reage no feedback, até por conta do tempo. Resolvido isso, exemplos sobre juros compostos, mas só demonstrando exemplos. E a partir disso, a gente fala, é feito bem assim, é feito bem assim, bem assim, bem assim. Mas como que se calcula isso? Aí sim, abre seu PowerPoint, coloca-se a nossa ferramenta à nossa disposição, essa ferramenta maravilhosa que é o PowerPoint, podendo ser compartilhado através do Google Meeting, que inclusive vale ressaltar, tive a ideia a princípio de fazer, inclusive aqui no nosso microvídeo, utilizar duas contas do Google, uma no computador, a outra no notebook, a outra no celular do Google Meet para poder mostrar isso em exemplos, microfonia. Então, utilizar somente o Google Meeting, aí utiliza mesmo a tela compartilhada, mas com a minha fala na mesma vez de comunicação. Senão, na microfonia dá uma alteração extremamente complexa. Pois bem, falou sobre isso, deu-se exemplos, resolveu-se isso daí, explicaçãozinha da fórmula, mostra-se a fórmula de juros composto, lembra-se que muitas vezes é preciso tomar cuidado para poder transformar de porcentagem para número decimal para poder resolver a conta, lembrar que muitas vezes por ter uma variável no expoente pode-se cair num log, uma equação exponencial, mas passar isso pincelando esse assunto, por quê? Para que não se abra uma janela que de repente eu não vai conseguir conduzir, não vai conseguir controlar. É falar sobre isso, é explicar sobre isso, é manter o foco do aluno. Exemplo, dia a dia, brincadeira. Absorveu? Parta seu momento mais sério,
um momento no qual ele faz o exercício propriamente dito, no qual se dá tempo para que a gente possa computar aquilo que era instintivo, que era o exemplo, passando para o exercício, passando para, de repente, para a linguagem matemática. E a partir disso, exercício. Um momento mais sério. E ao final, caso a sala reaja bem, dá para se passar mais um outro exercício, dá para, de repente, até mostrar um exercício que ele entre no log dependendo do conhecimento da sala. Ou a resolução unicamente do exercício, mas num clima mais descontraído, mais descansado, para que a gente possa fazer o quê? Que a gente possa manter nossa mente tranquila, uma boa aula, uma boa diversão e aprendendo. A matemática, ela é estigmatizada de uma maneira muito errada, ela é uma matéria sensacional e que, com bons exemplos do dia a dia, com o envolvimento do aluno, com a sensibilização dele no começo e abrindo portas, criando pontes, a gente traz o aluno pra gente. Tá bom? Gente, meu nome é Marcos Oliveira Rodrigues, aluno de formação em matemática. Agradeço a todos, um grande abraço, espero que estejam bem por conta da pandemia. Tá bom? Tchau, tchau, um abração.